Me desculpa se eu falar alguma besteira nesse vídeo, alguma coisa que você acha que tá errada, é simplesmente ignorância, falta de conhecimento nesse assunto, tá? Então fica à vontade para me corrigir nos comentários se eu falar alguma besteira, alguma palavra errada. Pode me corrigir, eu amo aprender e pode me ensinar com carinho que eu sou frágil, tá? Oi, eu sou a Bárbara, eu sou mãe de 4 crianças diagnosticadas com autismo e eu quero reclamar. Existem dias muito felizes, mas também existem dias como esse, em que eu quero só me deitar em posição fetal e chorar. Não desejo a maternidade atípica nem pro meu pior inimigo, porque não é só o autismo em si. O autismo vai acabar com todos os seus sonhos, com tudo que você planejou, com o teu casamento, vai refletir também na sua vida, em você. Hoje em dia, gente, eu tô assim, vivendo no meu limite, parece que eu já tô enlouquecendo, já enlouqueci, sem eu perceber. Oi, preciosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, bestie! Você já se sentiu cansada de ser mãe? Já pensou assim, nossa, eu odeio ser mãe? Porque antes estava bem assim popular, uma famosa aí, não lembro o nome dela, que ela falou exatamente essa frase, eu odeio ser mãe, mas eu amo os meus filhos. Porque não tem como discordar de que pra cada mulher a maternidade, ela vem diferente. Preciosa, eu tô rouca, tá? Não é pra ficar admirando minha voz. Por favor, Beyoncé, sai daí. Eu vou te fazer mal, você vai ficar com inveja. E aí, best, pra cada mãe é diferente ser mãe. Pra minha vizinha é de um jeito, pra mim é de outro. Pra moça que mora na rua aqui de trás é de outro. Porque depende de várias coisas. Depende se tem gente que ajuda, se não tem, se tem familiar perto, se tem rede de apoio. Depende se trabalha fora, se não precisa trabalhar. Se o marido ajuda, se o marido trabalha o dia inteiro, se o marido não tá nem aí pra nada. Se virou marido ou se simplesmente só fez o filho e sumiu no mundo. Tem várias coisas, vários poréns, né? Mas a maternidade é difícil para todo mundo. Não faz muito tempo que a pediatra que atende a Jade estava com suspeita de que ela teria autismo, né? E eu fiquei triste com essa notícia, porque eu não queria, porque eu sei que já é difícil a minha vida tendo filhos que não tem nenhum problema, assim, que precise de mais atenção, que precise de mais cuidado, entendeu? Imagina se tiver, porque não é fácil pra ninguém ser mãe, sabe? E aí, preciosa, foi descartado, né, essa questão. Às vezes, e quando eu mudo de médico, ainda ele fica com a suspeita e manda pra poder fazer algumas análises. Mas assim, ela tem um atraso, né, pra quem não conhece, pra quem não sabe, a Jade, a minha filha mais nova, vai fazer 4 aninhos em janeiro, dia 19 de janeiro. Faltam aí o quê? 2 meses e meio, mais ou menos. E ela tá começando a formar umas frases e falar um pouco melhor agora, mas ela não consegue ainda se expressar tão bem quanto a maioria das pessoas, a maioria das crianças na idade dela. Isso me preocupou por um bom tempo. Mas não tem comparação com quem convive com filho autista ou que necessite de mais atenção do que o que a gente costuma dar normalmente para as crianças, sabe? Então tem umas mulheres no TikTok que resolveu expor isso. E aí você sabe, né? Tem gente que acha ruim, tem gente que não, porque as pessoas colocam a mãe num papel de que tem que aguentar tudo, de que é de aço, de que dá conta de tudo, de que suporta tudo e tá tudo bem porque é mãe ou porque é pai. Somos seres humanos, também cansamos. E vamos ver. Coisas que eu sinto falta depois de virar mãe de autista. Como vocês sabem, eu sou mãe de 2 crianças autistas, gente. E uma das coisas que eu mais sinto falta é de poder sentar numa lanchonete, conversar, ver gente, mexer no telefone e comer ali, gente, tranquilamente, sabe? E poder observar o ambiente, porque isso não é possível quando você sai com 2 crianças autistas. Amiga, isso não é possível quando você sai nem com autista e nem com criança pequena. É uma loucura mesmo, não dá. Quando eu saio com os meus filhos, preciosa, eu já saio preparada. Eu vou com um tênis mais confortável, com a roupa mais confortável, porque eu sei que eu não vou ter paz. E de preferência eu já saio com a barriga cheia, porque eu com fome eu fico nervosa, best. E aí as crianças me irritando ainda por cima, em público, não dá. Muitas testemunhas, melhor não. Porque se você tirar o olho, eles derrubam tudo, eles gritam, eles correm, né, sobe na mesa e essas coisas que vocês sabem como que é. Número 2, poder sair um pouco, ir no salão, fazer um cabelo, conversar com alguma amizade ali, poder conversar até com a manicure, gente. Eu sinto falta disso.
Sinto falta também de poder trabalhar registrado. Nunca mais trabalhei depois que meus 2 filhos nasceram e eu tive diagnóstico de autismo. Sinto falta também de ter outra vida, não só essa que eu levo, que é só terapia todo dia, o dia todo no consultório, levando as crianças. Sinto falta, gente, também de ter uma liberdade que hoje em dia parece que eu tô presa ali, assim, sabe? Eu vivo só com meus filhos e parece que minha vida vai ser só isso e parece que eu não tenho vida mais. Eu entendo ela, Preciosa, porque a gente que é mãe, assim, parece que às vezes a gente faz as mesmas coisas todos os dias, né? E às vezes dá uma hora assim que cansa, não cansa? E quando eu saio, só eu e o Ney sem as crianças, as pessoas às vezes até criticam aqui no canal. Ah, mas você não levou seus filhos. Ai, porque eu não consigo sair sem meus filhos. Ai, porque você está feliz e os seus filhos não estão com você. Porque você está comendo e os seus filhos não estão com você. Nossa, eu acho isso tão injusto, mas tem mais, Preciosa, mais vídeos aqui. Não desejo a maternidade atípica nem pro meu pior inimigo, porque não é só o autismo em si. O autismo vai acabar com todos os seus sonhos, com tudo que você planejou, com o teu casamento, vai refletir também na sua vida, em você. Hoje em dia, gente, eu tô assim, vivendo no meu limite, parece que eu já tô enlouquecendo, já enlouqueci, sem eu perceber. Parece que a qualquer momento eu vou ter um surto e eu vou jogar tudo pro alto, eu vou abandonar tudo, abandonar filho, abandonar tudo, porque eu não aguento mais, eu não tenho psicológico jamais pra estar administrando tanta sobrecarga, tanta coisa junto, acumulada. E tem dia assim que eu não sei o que eu faço da minha vida mais, porque, gente, é tão difícil, você tá perto da família, eu sei que ninguém tem obrigação, mas poxa, uma avó, um tio, uma prima, ninguém tem interesse de pegar a criança que seja uma horinha, a mãe ter 1 minuto de paz, 1 minuto de sossego, 1 minuto de silêncio, entendeu? Preciosa, é incrível, né? Eu ajudaria, principalmente porque eu fui criada cuidando dos meus irmãos, né? Que eu sou a irmã mais velha. Então eu sempre fiquei responsável pelos meus irmãos quando a minha mãe não estava em casa. E eu cuidava muito deles, porque minha mãe trabalhava fora às vezes, ou tinha que ir no mercado, e era eu que ficava como responsável. Então, desde criança, eu já fui meio que criada, assim, pra cuidar, pra ajudar, entendeu? Tanto que eu fiz até enfermagem, né? E também porque eu sempre fui muito empática em me colocar no lugar da outra pessoa. Até quando a pessoa, às vezes, faz um hate, faz um comentário desnecessário, eu fico com um pouco de dó de tratar mal a pessoa, né? E é incrível como a gente que tem filho, assim, e já somos adultas, né? Mas como a presença, tipo, da mãe ali, sabe? De ter alguém pra ajudar nessas horas é bom e dá um alívio. Eu vou te falar por experiência própria. A minha mãe não é o tipo de pessoa, tipo de vó, que é aquela vozinha que cozinha pros netos, que leva o neto pra casa, que não quer devolver mais o neto, que quer ficar grudada com os netos, que morre de saudade, de falta dos netos. Minha mãe não é. Só que a minha mãe tem outras formas de demonstrar carinho e tal. Já a minha sogra, ela é esse tipo de vó, que cozinha, que faz bolo, que pergunta quando que vai vir, que fala que já tá demorando muito, que já faz tempo que levou lá, que ela tá com saudade e tudo mais. E se tem uma coisa que eu nunca vou poder criticar na minha sogra, que por mais que ela não morresse de amores por mim, é que teve um dia, eu fico até um pouco emocionada de lembrar disso, que ela morava no andar de cima da minha casa, né? E eu morava na parte de baixo. E eu tava com 3 crianças pequenas em casa, o Ney tava na igreja, né? Porque ele vivia na igreja. E foi uma época bem complicada, porque a igreja que o Ney frequentava, ela alienava ele de um jeito. E depois, graças a Deus, ele saiu desse feitiço, tá? Não tô falando, mas você tá falando mal da... Eu tô falando mal desta igreja. Das outras não posso falar porque não estou lá. Não tô falando da sua, tá? Não tô falando da sua igreja. E nem de todas do mundo. Mas essa era Era um pastor que não estudava direito a Bíblia, que falava o que ele achava que era a opinião dele, que distorcia as coisas, enfim. O Ney virou outra pessoa e muito melhor depois que saiu de lá. E o Ney vivia nessa igreja, o Ney era praticamente o segurança da igreja. E Preciosa, teve um dia que aí ele foi e eu tava sozinha, eu trabalhava 6x1, minha folga era em dias alternados, e nesse dia era num sábado, eu acho. Eu tava sozinha com as crianças em casa,
e as crianças chorando, bebê, né? Diferença pequena de um pro outro de 1 ano, que era a Melodia e a Clarice. Clarice bebezinha, a Melodia também bebê. Um chororô. Eu não tinha conseguido comer ainda, não tinha comida pronta. A casa tava toda bagunçada porque eu tinha trabalhado no dia anterior. E o Ney vivia na igreja e não fazia nada em casa nessa época. Pra você ver como eu realmente adestrei, tá? Enfim. Mas foi uma época muito difícil. Depois eu falo um pouco mais sobre. A gente quase terminou, foi horrível. E aí, Preciosa, tudo em casa pra fazer atrasado, eu morrendo de fome, eu estressada, eu cansada, eu sem lavar o cabelo mais de uma semana, eu louca pra tomar um banho de cabeça inteira, sabe? E no dia seguinte eu tinha que trabalhar de novo, então eu tinha que dormir cedo. E as crianças gritando, chorando daqui, um chora de lá. Loucura. Não tinha o que fizesse a Clarice parar de chorar, porque a Melodia tava doente e a Clarice era bebezinha, ela sentia cólica, só queria ficar no colo, tava na fase de só querer ficar no colo. E não tava dormindo direitinho, dormia um pouquinho e acordava. Ficou um tempão com esse chororô, eu dando comida pra morrendo de fome, não conseguia comer, a Clarice querendo peito. Minha sogra apareceu do nada e falou assim pra mim: dá aqui essas crianças, vou levá-las lá pra cima, pra você, sei lá, fazer alguma coisa, tomar um banho ou comer. Ela falou isso pra mim. Aí ficar o tempo inteiro com um monte de choro de criança, ninguém merece. Cara, eu fico super emocionada com isso, porque pra mim foi assim, a coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, porque esse dia eu tava muito cansada, trabalhando na área da saúde, cuidando da vida dos outros, do amor da vida dos outros, eu de pé, trabalho de pé na enfermagem, você vai pra lá e pra cá, você não para, ônibus lotado, longe do meu trabalho, eu tinha que estar às 6 no meu trabalho, eu saía de casa às 4, gente, uma loucura, pensa como eu tava cansada, 3 crianças pequenas pra cuidar, uma loucura, Preciosa. Então foi assim, a salvação, porque ela podia me odiar, e depois que ela fez isso, ela podia falar: nossa, tem filho, mas não cuida direito. Ela podia me xingar, me esculachar, mas ela fazia. Se precisasse, ela ainda, se eu falasse pra ela: eu tô muito cansada, não tô conseguindo nem organizar minha casa, e amanhã eu vou ter que trabalhar, quando eu chegasse do trabalho, a minha casa tava limpa, porque ela limpou. Eu tô falando, ela era assim, é uma coisa dela, entendeu? São pessoas diferentes, enfim, né, cada família é diferente, não dá pra questionar, tipo essa moça aqui. Se eu fosse a irmã dessa moça aqui, eu pegaria um pouquinho, ficaria, entendeu? Mas ela não tem isso, continuando. A gente sempre questiona quando a gente fala que a gente precisa de ajuda da família, que a família tem que acolher, que tem que dar apoio. Muita gente fala: você tem filho, você se vira, ninguém tem obrigação. Mas, poxa, eu acho que se fosse pra gente ser sozinho, Deus não daria família pra gente, não é verdade? Olha, Preciosa, nem faz filho pensando na ajuda da sua família, tá? Tudo bem que você pode ter uma família muito unida, muito maravilhosa, Deus abençoe que sim. Mas, de preferência, de um jeito ou de outro, não faça. É filho pensando que, a minha irmã ama criança, minha irmã vai me ajudar muito, sabe? Ou meu marido, o sonho do meu marido é ter filho, entendeu? Eu nunca parei pra pensar em ter filho com autismo ou com algum outro tipo de assim, nunca parei pra pensar em ter um filho especial e com nenhum tipo de cuidados extras. Mas depois que eu tive a Clarice e aí eu engravidei da Melodia, eu comecei a ter essa preocupação porque eu trabalhava na área da saúde. Mas tem mulheres que têm o primeiro filho com algum déficit que precisa de atenção especial e aí não tem mais filhos. Porém, tem outras mulheres que mesmo com filho, sabendo que tem a chance de vir outro filho autista e tendo o trabalho que ela já tem com o primeiro, ela ainda arrisca uma outra gravidez. E tem muita gente que critica isso também, né? Ter um filho autista, tudo bem. Mas você ter mais de um filho autista, você não tem o direito de reclamar. Oi, eu sou a Bárbara, eu sou mãe de 4 crianças diagnosticadas com autismo e eu quero reclamar. Eu tô gravando esse vídeo à noite depois de ter passado uma manhã inteira na terapia com os meus filhos. E à tarde eu levei eles pra escola e fui
arrumar as coisas de casa e já preparar a comida para quando eles chegassem da escola. A minha mãe e alguns parentes moram aqui na rua da minha casa, tipo umas 3 casas, e eles nunca me perguntaram se eu tava bem ou se eu tava precisando de alguma coisa. Então provavelmente se eu morresse hoje, ninguém nem notaria. Desde muito antes de receber o diagnóstico dos meus... Se você morresse hoje, ninguém realmente notaria não. Mas se um dos seus filhos ficar com um resfriado, ou pegar um piolho, ou faltar da escola, ou comer uma bolacha a mais, todo mundo repara, viu? Ficar um dia sem tomar banho, vai o conselho tutelar na sua casa. Filhos. Desde que eu fiquei grávida do meu primeiro filho, há 12 anos atrás, eu sempre fiz de tudo. Do possível ao impossível, eu me anulei pra dar a eles, sabe, as melhores possibilidades. E eu me sinto até um pouco orgulhosa, sabe? Porque os meus filhos, eles têm acesso a plano de saúde, escola particular, lazer, uma casa própria, carro, terapias, enfim, eles têm tudo que uma criança precisa. Existem dias muito felizes, mas também existem dias como esse, em que eu quero só me deitar em posição fetal e chorar. Mas eu não tenho pra quem chorar. Eu não tenho pra quem ir. E eu simplesmente tenho que ficar aqui no quarto com a porta fechada enquanto eles estão ali na sala assistindo uma televisão, brincando. E depois eu vou enxugar as lágrimas e eu vou até onde eles estão. Na maioria das vezes eu tento não ser uma péssima mãe. Mas hoje eu tô sendo. Porque eu vim aqui simplesmente chorar. E eu vou ser julgada por isso. Porque eu tive 4 filhos e eu não tenho o direito de me sentir triste em alguns momentos, de desabafar em alguns momentos. Mas vamos ver, Preciosa, o comentário desse vídeo aqui dela. Sinta-se acolhida, sou mãe de 6, sem diagnóstico nenhum, e me sinto assim às vezes e aprendi a me acolher, porque a minha dor é minha e é válida, independente da opinião do outro. Não se importe com ninguém. É difícil não se importar, né? Mas ela tá expondo isso também na internet, né, Preciosa? Tem uma coisa que eu aprendi não expor ferida aberta no tanque cheio de tubarões, porque eles vão vir atrás do sangue. Porque muitas coisas que você fala na internet para as pessoas, depois as pessoas usam contra você. E se você tá bem, se é uma coisa que você já superou, já passou e tudo mais, e aí alguém vem falar sobre aquilo, não vai doer. Mas se você não superou totalmente alguma coisa, não está bem psicologicamente, emocionalmente ainda referente àquilo, você expor é melhor não, é melhor deixar passar, deixar sarar, entendeu? Mas eu particularmente não teria um outro filho, eu iria ficar com muito medo, porque eu ia querer dar minha atenção toda para um filho só. Mas eu não tô criticando ela, sabe? Porque quem sou eu para julgar ela, Preciosa? Fala sério, quem é você, quem é qualquer pessoa que vai julgar outra pessoa? Quem teria que julgar ela já perdoou pelos erros dela, entende a reclamação dela, entende aquela questão do cansaço, porque a gente é ser humano, sabe? Não só mãe, não só pai, porque também tem pais maravilhosos, né? Mas sempre tem pessoas que criticam, assim, não tem como negar que tem. Quem vai cuidar deles depois? Só colocou pra sofrerem nessa vida depois. Olha o comentário. Você acha que a mãe não tá chorando por isso e por mais 1 milhão de coisas que passa na cabeça dela? Eu fico na dúvida se qualquer coisa ruim que você falar realmente vai atingir ela. Porque com certeza ela já pensou em tudo que você vai falar de ruim e muito mais, porque é ela que tá vivendo toda aquela situação. Eu sou muito a favor de que nesses casos a criança já tá ali, a mãe já tem os 4 filhos, já tem tudo isso pra lidar. Você não tem que ser a língua preta pra vir falar besteira, entendeu? A boca podre pra vir defecar pelas bocas, né? Você tem que ser uma palavra boa. Não tem pra falar nada de bom?
se retire, você não vai ser útil. Eu acho isso, você não vai ser útil, sabe? Eu acho muita hipocrisia da pessoa, muito feio a pessoa falar isso daqui, sabe? Porque é outra pessoa, é outro ser humano, sabe? O erro dessa mãe pode ter sido esse, não tô falando que foi, mas isso daqui é errado pra essa pessoa que falou mal, a mãe errou nesse quesito. Mas essa pessoa que tá falando isso também tem os erros dela, que pra outra pessoa pode ser uma coisa também horrível, péssima, sei lá, enfim, entende? E cada um com o seu, com a sua cruz, água da sua vida, ou pra casa do... Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe que tinha uma bebê com... sabe quando o cérebro é pequeno? Eu esqueci o nome do problema que é de saúde. Mas aí a cabecinha bem pequenininha. Muitas crianças na época do chikungunya lá que teve, nasceram com a cabecinha assim, né? E aí teve um comentário escrito assim: amar é deixar ir. Cara, deixar ir pra onde? Deixar ir pra onde? Se a criança nasceu, se a criança tá... Não tem essa de deixar ir. A criança tá lá, tá com vida, tá com saúde, entendeu? Ela só tem uma dificuldade a mais, mas a criança tá lá. Vai pra onde? Eu escrevi e apaguei. Vai você, vai pra porra. Vai você. Ai, deixar ir, vá você. Eu deixo você ir se lascar pra lá. Nossa, o povo muito sem noção. Uma mãe tá ali mostrando a rotina dela e tal, cuidando do bebê. A bebê super boazinha, não sei o que lá. E amar é deixar ir. Ah, vai você, amiga, vai você. Não posso nem falar muito, ó. Aí aqui, ó, corajosa. Tenho um TEA e meu maior medo é engravidar. Eu cuidei não, né? Eu atendi uma paciente que ela tinha uma filha que tinha 30 e poucos anos, e ela falou assim, eu tenho eu tive ela e não tive mais. Eu perguntei, você tem mais filhos? Ela falou, não, só tenho ela, né, porque ela foi minha primeira filha, e quando ela veio assim, eu não quis mais, porque dá muito trabalho, não sei o que, e tava ela e o marido dela, que eram bem já idosos, empurrando a cadeira dela, e ela já uma adulta, né, com 30 e poucos anos. E aí ela veio pedir pra eu atender ela mais rápido, porque ela não tinha muita paciência pra esperar. Então eu passei na frente de todo mundo, né, até porque não tinha nenhum caso, né, era exames, não era pronto-socorro, era exames. Então eu chamei ela primeiro, tal, fiz o atendimento dela, e aí ela falou, a minha filha tem 30 e poucos anos, eu nunca imaginei que eu fosse ter um filho e fosse estar cuidando como se fosse um bebê todo esse tempo. Eu queria que a minha filha tivesse filhos, e eu queria estar cuidando dos meus netos, trocando a fralda do meu neto, mas eu troco a fralda da minha filha, então ela vai ser meu eterno bebê. E eu não queria colocar outro filho no mundo. Eu achei muito sensato ela ter pensado isso na hora. Eu acho que nós mulheres temos o poder de escolher se a gente vai ter filhos ou não, porque a gente precisa se cuidar bem mais, Preciosa, porque infelizmente tudo sobra pra gente, sobra muito mais pra gente. Se o homem quiser fazer o que tem que fazer e depois sumir, ele vai fazer isso e vai ficar com você. A maior parte vai ficar com você. Então a responsabilidade de pensar com quem você se envolve, como você se envolve e se cuidar é muito sua. E eu nem tô falando de ter filho com autismo ou com qualquer outro tipo de necessidade especial. Eu tô falando de você realmente se cuidar como mulher, Preciosa, porque filho dá trabalho, sendo especial ou não, filho dá um trabalho, não podemos romantizar a maternidade tanto assim. É lindo, é maravilhoso, mas é extremamente trabalhoso. Preciosa, continuando aqui, outro dia seguinte, porque eu perdi o arquivo do vídeo, deu problema, e eu não consegui continuar editando, mas eu sei o que eu falei mais ou menos, só pra contextuar tudo isso. É que eu sei que cansa muito, é uma doação, eu já cheguei a me arrepender de ter tido esse pensamento de tipo, cara, eu sou a filha mais velha, cuidava dos meus irmãos, e mesmo assim eu não desisti de ser mãe, porque é uma coisa que eu sempre quis desde pequena. Não sei se pela sociedade, entendeu, que acha que a gente tem que casar e ter filhos e que essa é a continuação, mas principalmente hoje eu vejo isso como uma coisa muito valiosa, e quem salva o filho com autismo é a mãe que dorme e acorda com a criança, é a mãe que conhece cada barulhinho que a criança faz diferente, é a mãe que percebe quando tem alguma coisa de errada ou não, e isso é uma coisa muito importante. O pai pode ajudar, a família pode ajudar, mas quem sabe tudo do filho e quem salva o filho nessas horas é a mãe. Ninguém vai conhecer melhor, ninguém vai se doar melhor do que a mãe. E hoje em dia a gente sabe que tem
dificuldade pra gente conseguir fazer o tratamento adequado, né? Ter a escola certa, ter as pessoas preparadas para atender. O Gael mesmo, ele estuda lá na escolinha dele, que é uma escola que não é especificamente para quem tem autismo, mas tem vários, entendeu? Mães do meu Brasil, porque todas as mães me assistem. Mães do meu Brasil, vocês são maravilhosas, vocês são perfeitas, tá? São perfeitas para os seus filhos, não para os outros. Não é os outros que tem que achar ou deixar de achar nada. E você é perfeita do jeitinho que você é. Ai, mas eu não tenho muita paciência. Você tá reconhecendo isso? Tá te fazendo mal? Tá te prejudicando? Melhora nisso, mas é exatamente de você que seu filho precisa. Você é especial, você é importante, você tá fazendo um trabalho árduo, você merece reconhecimento e você é incrível, você é maravilhosa, você é uma mãe perfeita para os seus filhos. Você não tem que ser perfeita para quem você não pariu. Eu já falei isso pra você. Você não é uma boa mãe. Minha opinião pra você. Eu não sou nem sua filha. Como é que eu... não vou dizer nada. E digo mais, tá? Não vou dizer nada, mas eu digo mais. Eu me sinto privilegiada de vez em quando poder sair. Quando as crianças vão pra casa da avó, lá, mãe do meu marido, né? E eu posso sair. Porque as pessoas às vezes me criticam e falam, nossa, eu não consigo ir pro shopping sem meus filhos, ou sabe, essas coisas assim. Mas isso pra mim é um privilégio e eu desfruto cada segundinho, porque eu sei que isso não é rotina. A minha rotina é outra, é loucura. Eu sou mãe e mãe não é fácil ser mãe pra ninguém. Mas pra quem tem um filho autista, com autismo, né? Eu tô tentando falar filho com autismo pra separar a pessoa do diagnóstico, sabe? Mas assim, é comparado, a mãe que tem um filho com autismo é comparado a um soldado em guerra. É uma atenção 24 horas. E não é metáfora, Preciosa. Foi uma pesquisa que foi feita e declarou isso. Então imagina você 24 horas não conseguir dormir, porque você tem que ficar sempre em estado de alerta. Imagina a ansiedade de tantas preocupações que passam pela sua cabeça. É o que eu falei, você pode vir xingar uma mãe dessa, criticar, o que for. Nada vai ser tão pior que você disser que ela já não pensou. Então você vai lá só, vamos usar o termo, chutar cachorro morto, entendeu? Porque ela já pensou tudo e muito mais do que você pensou, entendeu? Referente a isso. Então, se você não puder dar uma ajuda, dar uma palavra amiga, ir lá, às vezes, se você tem um parente, uma mãezinha assim, pegar um pouquinho, ou ficar lá na casa, se a criança não quiser sair, ficar lá na casa com a criança enquanto a mãe vai cuidando das outras coisas. Seja esse anjo na vida da pessoa, Preciosa. Seja isso. Mesmo que você tenha que, às vezes, sacrificar um pouquinho do seu tempo, mesmo que você tenha outras coisas que você quer fazer, separe esse minutinho, vai engrandecer sua alma, porque nem tudo é só dinheiro, sabe? Às vezes a presença vale muito mais do que isso, sabe? Muito mais. Como eu falei, né, Preciosa, eu acho complicado você expor uma ferida aberta, né? Mas eu também entendo muito a questão dela se sentir sozinha e muitas vezes a internet acaba sendo lugar de desabafo, porque assim como tem pessoas que vão criticar, que vão falar coisas ruins pra você, que vão achar coisas e pensar coisas ruins sobre você, a grande maioria, infinitamente, graças a Deus, são pessoas boas, pessoas que vêm trazer uma mensagem de luz, de amor, sem balela, porque acho que quem tá passando por uma situação difícil não quer conto de fada, sabe? Não quer teoria de beleza, de aproveite a vida, viva, agradeça. Não, elas querem solução, porque a rotina é muito cansativa, é sentida na pele, sabe? Emocionalmente, fisicamente, então a gente quer ação, não só palavra. Mas ali, às vezes, no momento de desabafo que ela falou, isso é legal você ter pessoas que estão passando por situações parecidas, que se identifiquem com você, né? E também para as pessoas que ficam em casa, passando por isso, sem nenhum contato com ninguém, nem mesmo com a internet para expor, e ver uma pessoa falando sobre isso abertamente e se identifica e pensa, ok, então, é normal, não é só comigo, porque nenhuma coisa é isolada, sabe? Nenhuma experiência é única. Tem pessoas passando por coisas muito parecidas, muito iguais do que a gente passa, entendeu? Olha de filtro, Preciosa. É que meu celular tá com problema. Quem tá no meu Instagram já sabe, né? E aí eu só consigo gravar no Reels. Aí pega o filtro, entendeu? Às vezes a pessoa fala, por que você tá gravando de filtro? Ó, sumiu, é assim. Mas se eu fizer assim, ó, ele volta pro meu rosto. Não preciso disso não, tá, amiga? Mas assim... Vou deixar. Não vou deixar não. Não gosto.
Pronto. Mas assim, Preciosa, se eu falei alguma coisa errada, perdoa, tá, Best? Mas eu admiro muito, porque eu já cuidei de pacientes assim e de mães que realmente se entregaram e se doaram muito pra levar o bem-estar pro filho e falar que só você, que seu filho precisa muito de você. Você é assim, do jeitinho que você é. Um ser humano comum, porque na minha cabeça antigamente mãe nem sequer fazia tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, porque eu tinha a imagem de uma mãe perfeita, quase uma semideusa, assim, sabe? E não é. A gente não dá conta de tudo, não consegue tudo. E o ruim também da questão da família é que tem muito pai que abandona, tem muito pai que culpa a mãe e fala, a culpa é sua, por isso que nasceu assim, porque você tem alguma coisa de errado. Eu sei que isso acontece, já vi muito acontecer, infelizmente, tá? Mas eu amo você, Preciosa, comenta aqui sua opinião. Você tem um filho que precisa de mais cuidados, assim? Tem um autista aí na sua casa? Conta a sua experiência, viu? Beijo, te amo.